Fala tricolores, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo aqui no meu canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos para esse vídeo de pós-jogo de São Paulo e Tajeres, partida válida pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Partida essa que o São Paulo garantiu aí o primeiro lugar da chave e agora tá mais tranquilo, né? O São Paulo já estava classificado, mas o primeiro lugar do grupo ainda não estava definido. Com o resultado que, ao meu ver, foi ruim, né? Contra o Barcelona de Guayaquil, que o São Paulo não conseguiu ganhar. São Paulo foi para esse jogo contra o Tajeres precisando vencer para conseguir aí o primeiro lugar da chave, para evitar pegar um brasileiro já agora nessa próxima fase da Libertadores, e o São Paulo conseguiu. Rapaziada, clássica noite de quarta-feira de Libertadores. Hoje, assim, a Libertadores ela foi representada, eu senti que ela foi representada, porque teve de tudo, gente. Teve tudo que um jogo de Libertadores pede. Frio, friaca, porque eu, pelo menos, as lembranças que eu tenho de noite de Libertadores é muito frio, é um frio absurdo. Frio, expulsão, arbitragem ruim, jogo vencido na garra, na vontade, no sangue, no suor. Porque não foi um jogo fácil. A gente vai falar sobre esse jogo por completo. A gente vai falar, assim, do primeiro e do segundo tempo, de tudo que aconteceu, de todos os lances. Mas foi uma vitória no sangue, na raça, no estádio tremendo, na torcida apoiando do início ao fim. Então, assim, teve tudo que uma Libertadores pede. Essa noite foi uma noite clássica de Libertadores. E a gente vai falar bastante sobre isso. O Zubeldia mandou a campo o time praticamente titular, que ele já vinha escalando, ele deixou o Caleri no banco. Tudo bem, né? O Caleri tá voltando de lesão, é comum assim, ele preferiu o Juan ao André Silva. Fez as escolhas dele, né, Luciano, Bobadilla, enfim. E eu achei que o São Paulo começou o jogo, porque assim, gente, o Tajeres não é um time ruim. Não é um time ruim. É um time que estava invicto, que não perdia há 17 jogos. O Tajeres não sabia o que era perder há 3 meses. É um time extremamente bem treinado, é um time muito bem organizado, que sabe se posicionar, que sabe fazer as linhas de marcação, que marca pressão e quando desce para o ataque, desce muito agressivo. O meio de campo funciona, desce com muita agressividade, desce com muito poder ofensivo. Então não é um time bobo, não é qualquer time de Série D que a gente enfrenta e fala que vai ser um jogo tranquilo. Eu já sabia e eu já vinha falando aqui pra vocês que esse jogo era um jogo extremamente difícil e que era necessário o São Paulo vencer. Que era preciso o São Paulo fazer valer a força do Morumbi em noite de Libertadores para vencer e para conseguir o primeiro lugar. Não é um time bobinho, o Tajeres não é um time ruim. E quando o São Paulo começou a jogar, o São Paulo começou muito nervoso, errando muito passe, assim, errando jogadas, decisões erradas. Então, eram coisas que, assim, a gente não via acontecer em jogos anteriores, porque realmente hoje, por mais que, assim, valesse o primeiro lugar, mas teoricamente o São Paulo já estava classificado, não era algo que era uma final de campeonato, mas pro São Paulo era um jogo decisivo, era um jogo que precisava mostrar serviço, precisava mostrar para que veio, né? E assim, o começo foi um começo muito nervoso do São Paulo. O São Paulo não conseguia se encontrar, tava muito perdido em campo, o Bobadilla muito perdido, né? O Luciano no primeiro tempo muito mal, então tomando decisões erradas, fazendo coisas erradas. E a jogada não saía, o São Paulo não conseguia construir, e não é que o São Paulo estava mal. O São Paulo não estava mal, só que estava errando muito, justamente por causa do nervosismo. O São Paulo estava muito nervoso, parece que queria apressar as jogadas, queria decidir logo, queria um passe em profundidade que não cabia naquele momento, porque vale muito você entender o adversário que você está jogando. O Tajeres é um time, eu vou repetir, o Tajeres é um time extremamente organizado. O São Paulo, o jogador do São Paulo pegava na bola, tinha 3, 4 do Tajeres em cima. Os caras eram extremamente organizados em campo. Então não é um time meia boca que seria um jogo fácil. Eu jamais esperei um jogo fácil. Jamais, mas eu sabia que era um jogo com clima de decisão. Eu sabia disso, eu percebi isso no momento da recepção, né, no clima que foi criado ali para esse jogo. E aí tiveram alguns lances, né, na partida, até que o Rodrigo Nestor, na primeira jogada individual que o São Paulo tentou, na primeira jogada individual, Rodrigo Nestor acha um lance ali e o jogador do Tajeres claramente faz o pênalti, para mim, indiscutível o pênalti que foi marcado em cima do Rodrigo Nestor. E aí o Lucas se posiciona para bater, o goleiro defende, eu já tava aqui
pistola da vida, né? Porque é uma chance que não se pode perder. E quando vê, o goleiro andou quase 1 quilômetro para conseguir pegar o pênalti. E aí, quando voltou a cobrança, o Lucas foi lá e deixou o São Paulo à frente do placar, 1-0, pênalti de segurança. O goleiro ia escolher um lado, ele fez o correto de realmente chutar no meio ali, é o pênalti de segurança, gente. Então, tá ótimo. 1-0 no placar. São Paulo que, assim, fez um primeiro tempo bem razoável, sai à frente do placar, e aí tem toda aquela cena lamentável dos jogadores do Tadieres, assim, gente, é lamentável como eles vêm aqui no Brasil e eles acham que eles podem fazer o que eles quiserem aqui, pode bater pra caramba, pode fazer cera pra caramba, assim, é lamentável, não vou nem me resumir a isso, sabe, porque eu acho que o pós-jogo hoje, teoricamente, assim, não pede isso, sabe, é um pós-jogo mais alegre, sabe? E aí, assim, gente, eu sei que vai ter gente que vai perguntar, então já bem vou falar. Eu achei que o Luciano fez pênalti, eu achei que tinha que ter sido marcado pênalti sim pro Tadieres. Não vamos ser hipócrita, eu venho aqui, eu levanto a bandeira de falar que a gente tem que sim pontuar quando o nosso time é beneficiado. E o São Paulo foi beneficiado nesse lance porque era para ter sido marcado pênalti pro Tadieres. E correria um grande risco da gente sair empatado no placar e aí voltar pro segundo tempo naquela mesma ânsia de novo, naquele negócio de querer resolver. Então, assim, eu achei que foi pênalti pro Tadieres, acho que o juiz errou, o VAR errou em não ter interferido, devia ter chamado para ter marcado o pênalti pro Tadieres. Mas aí no segundo tempo também, gente, ele compensou absolutamente tudo pro Tadieres. Ele não marcava falta pro São Paulo, ele dava uns lances nada a ver, errou em escanteio, que era escanteio pro São Paulo, ele não deu escanteio. Então, assim, o juiz também não facilitou, né, digamos. Mas, numa forma geral, assim, o primeiro tempo do São Paulo eu achei razoável. Aí a gente volta pro segundo tempo, São Paulo volta um pouco mais tranquilo, acho que justamente por ter conseguido, né, fazer o resultado no primeiro tempo, volta um pouco mais tranquilo, mas ainda assim, errando bastante, cedendo, né, algumas opções. Gente, até o gol do Luciano, que foi agora no final, que foi um puta golaço, né, foi um gol à la Libertadores da América. Até o momento do gol, o jogo era muito truncado, o jogo tava muito aberto, o São Paulo tava perdendo muitas oportunidades, tava perdendo muito gol. E isso tava, de certa forma, me preocupando, porque o São Paulo tava tentando, mas não tava conseguindo. A finalização, às vezes ia pra fora, às vezes errava, às vezes furava. E o São Paulo não tava conseguindo, né? O meio de campo tava muito espaçado, porque o Bobadilla já não tava bem, o Lucas já tava cansado, o Nestor já tava cansado também, já tava botando os bofs pra fora. E aí, eu tava na ânsia do Zubeldia de realmente mexer no time, colocar um pouco mais de velocidade, pensei até no Ferreirinha, descer um pouco mais, colocar um pouco mais de velocidade, porque a tática do Tadieres no segundo tempo era justamente o contra-ataque. O Tadieres, eles se abriram completamente, porque para eles só bastava o resultado. Eles precisavam fazer o resultado, só importava para eles isso. E assim, era a chance do São Paulo compactar certinho a defesa e colocar jogadores de velocidade para conseguir ganhar o meio de campo, conseguir ganhar as laterais e sufocar, principalmente porque o Calera entrou. Então você deixa uma presença de área lá e você abre dois alas, né, velozes para fazer as jogadas, porque o São Paulo tava perdendo todas praticamente. O São Paulo teve muito sufoco, assim, não que o Tadieres lá também, nossa, fez muita coisa, não, mas é o que eu digo, é um time muito organizado e que a qualquer momento podia fazer o gol. E o São Paulo tava realmente rindo na cara do azar. O São Paulo tava rindo ali, debochando do azar ainda, porque perdia muitos gols e, olha, eu já tava nervosa com a possibilidade do Tadieres empatar esse jogo. Eu já tava realmente nervosa, porque tava ali o tempo todo, tava um jogo muito truncado e você não pode se desligar um só minuto em um jogo de Libertadores. Você tem que estar ligado os 90 minutos. E aí, já quase no final do jogo, o Luciano me chuta aquela bola no ângulo, assim, sem chance pro goleiro também. E aí, golaço. E aí, depois ali, a partir dali foi só cenas lamentáveis, que assim, um jogo de Libertadores raiz pede as cenas lamentáveis, né? Teve um pega babum babum, meu boi pra cá, pega pra lá, joga outro pra lá e bate na cara. E aí o juiz expulsou os caras lá, enfim. E aí, encerramos o jogo, o São Paulo venceu 2-0, o São Paulo venceu 2-0 e agora garante o primeiro lugar do grupo e evita aí de pegar times brasileiros agora, né, nessa fase já da Libertadores, que eu acho que seria muito complicado, apesar, gente, que quem tá no outro pote não é time besta também, não. A gente tá pensando nessa Libertadores da América, eu acho que
vai ser muito bem disputada e claro, que bom, né, que essa competição, eu tenho um amor, assim, gigantesco pela Libertadores. Eu acho que das competições é a que eu mais gosto. Eu amo as noites de Libertadores, eu amo enfrentar time argentino, eu amo essa tensão que somente a Libertadores traz. É muito gostoso viver essa sensação como torcedora. No mais é isso, gente. Não tem mais muito o que falar, sabe? Agora é realmente comemorar essa vitória, ficar feliz com esse resultado, né? Porque foi um resultado importante. Então, é isso, não tem muito o que falar. Só mais uma vez agradecer vocês, pela audiência de vocês. Eu tô vendo que tá crescendo aqui a nossa audiência. Tem gente de tudo quanto é tipo de lugar. Mato Grosso do Sul, Piracicaba, Bahia. Eu já vi de vários lugares aqui, então um beijo gigantesco para todos vocês, tá? Curta aqui, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você é rival, vem aqui assistir o vídeo. Se inscreve aqui também, não custa nada. Se inscreve, deixa o like, compartilha, tá? Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, então me sigam, tá? Me acompanhem nas redes sociais, conversem comigo lá nas redes sociais, tá bom? Um beijo grande pra vocês e até a próxima.